TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal. Olá, amigos! Está começando agora o programa Direto ao Ponto. E a nossa proposta nos programas que vocês vão acompanhar a partir de hoje, toda semana, é falar sobre saúde. Mas saúde no sentido mais amplo da palavra. Saúde como qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. E os diversos aspectos que permeiam esse assunto vão ser trabalhados aqui todas as semanas. Nada melhor para a qualidade de vida do que relacionamentos saudáveis. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para isso, está aqui comigo a nossa convidada, Cristina Ram, psicóloga e sexóloga. Bem-vinda, Cristina. Tudo bem, Tássia? Tudo jóia. Vamos lá, o que você observa no seu consultório hoje em dia a respeito dos relacionamentos? É uma demanda recorrente? As pessoas estão mais sofridas em relação a isso? Estão com mais dificuldades de se relacionar? Sim, eu observo, é uma demanda. Normalmente as pessoas vêm para o consultório com uma queixa em relação às relações, aos relacionamentos. E relacionamento em geral, familiar, ou mais o relacionamento a dois? O que você tem observado? Normalmente o relacionamento a dois. Relacionamento familiar também, mas em primeiro lugar relacionamento a dois, sem dúvida. E o que vem acontecendo com as pessoas? As pessoas estão mais exigentes? O que está acontecendo que homens e mulheres não conseguem se entender? Eu acho que existem vários aspectos. Um deles é a questão da comunicação. Parece até contraditório, porque, enfim, num mundo tão globalizado, a gente está vendo situações em relação à comunicação, mas eu acho que a comunicação está difícil. A outra questão mesmo é a expectativa das pessoas. As pessoas parecem que estão estabelecendo um patamar muito alto para poder encontrar um parceiro. As frustrações, o medo de ficar só, enfim, muitas situações. Medo da rejeição. Pronto, já que você falou sobre os medos, quais são os medos mais comuns, né? O da rejeição, acredito que seja um. O que motiva essa pessoa a ter medo disso? As pessoas estão com uma autoestima mais baixa, não estão conseguindo se projetar para o outro, se abrir. Qual é o... Eu acho que a autoestima é um ponto bem nodal mesmo. Acho que as pessoas estão com dificuldade de se compreender e, consequentemente, ser compreendido pelo próximo. Além do medo da rejeição, eu acho que o medo de ficar só, muitas vezes acabam se sujeitando a relacionamentos não tão positivos, até mesmo para a própria autoestima. Então, esse eu acho que são um dos fatores. E você tem algum caso para contar de desencontros, de situações que não ficaram muito bem resolvidas e que acabaram impedindo uma pessoa de se aproximar da outra? Eu acho que isso é bem comum, né? Existe uma dificuldade real de se assumir compromissos, né? Não vou estar aqui defendendo a tese de se isso acontece mais com o homem com a mulher, mas eu acho que existe essa dificuldade de lidar com o ônus das relações. É como se a gente estivesse muito acostumado com o prazer das coisas e uma dificuldade de assumir que tudo tem seu preço. Então, a questão do compromisso, o desencontro entre as pessoas, muitas vezes pessoas maravilhosas acabam não se dando a chance de se conhecerem e, portanto, acabam de uma forma precoce terminando uma relação que poderia ter uma continuidade. E o que as mulheres querem e o que os homens querem? Existe uma sintonia entre esses dois desejos? Parece não haver uma sintonia, mas eu não sei se ela é real, né? Eu acho que existe uma dificuldade maior, aparentemente, do homem, né, em estabelecer um compromisso. A mulher, sim, deseja muito mais isso e, portanto, muitas vezes acaba assustando o parceiro, né, que por ter medo acaba se deixando um pouco mais aquém. Então, eu acho que a mulher quer mais compromisso, mostra isso, e o homem parece não querer muito compromisso. Não sei se pela quantidade efetiva maior de mulheres, não sei se pela facilidade que existe hoje de se relacionar, de numa noite se beijar, ficar, chegar até uma relação sexual e, consequentemente, a coisa ser muito fugaz. E eles querem o quê? Elas querem relacionamento, e eles estão em busca do quê?
Então, aparentemente, pelo que a gente tem visto, né, parece um norte mais para a questão da quantidade. É como se existisse uma pressa, um desejo muito grande de ter, né, e não de ficar, de conhecer, de entrar em contato com o ser. Então, é óbvio que o que eu estou falando é muito a partir da experiência, né? Então, é o que parece ser. Na minha opinião, até como profissional, eu acho que tem mais coisa por detrás aí, acaba sendo uma defesa do homem, né? Existe uma angústia pela quantidade de mulheres aparentemente disponíveis, né? Talvez exista aí um desejo de ter em maior quantidade e não se fixar. Pois existe uma quantidade realmente maior de mulheres ou isso é uma crença? Quais são as crenças que permeiam hoje as relações? Eu escuto muito das mulheres que não existe homem no mercado, né? Eu não concordo muito com essa máxima, mas enfim, se fala disso. Eu acho que existe uma quantidade maior de mulher, sim, em nível de número, mas isso não impede de você encontrar um parceiro, né? Talvez esteja um pouco mais difícil, né? Por outro lado, existem outras crenças de que os homens disponíveis normalmente têm uma orientação sexual que acaba impedindo que uma mulher se aproxime, outras que os homens não querem compromisso, ou até uma dificuldade da própria mulher mesmo, que coloca o homem como o homem sempre trai, enfim, essas crenças que a gente escuta e que, dependendo da sua crença, passam a ser verdadeiras. Quanto mais a gente repete alguma coisa, mais a gente vai incorporar aquilo no nosso dia a dia. Exatamente. E a questão sexual fica como nesse contexto, assim? As pessoas, a qualidade do sexo vem se perdendo por causa dessa necessidade de quantidade ou não? Ou ter mais quantidade significa mais prática e você acaba desenvolvendo mais habilidades sexuais, digamos assim? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu acho que as relações têm começado pelo fim, né? Que fim é esse? Não no fim no sentido de término, mas assim, nos tempos mais antigos as pessoas eram amigas, se relacionavam, se despertavam interesse, se paquerava, se chegava a um namoro, pegava-se na mão, um beijo e consequentemente, né, a coisa evoluía para uma relação sexual. Hoje as coisas inverteram um pouco, então muitas vezes uma relação começa pela relação sexual. Não tem nenhum conteúdo moralista no que eu estou falando, mas é uma questão só de ordem. Então, muitas vezes, chegam pessoas no meu consultório dizendo que tiveram uma relação sexual e que não foi positiva e que, portanto, não darão continuidade a essa relação. E eu acho muito precoce, né, se chegar a essa conclusão, até porque, normalmente, a primeira relação sexual entre duas pessoas é, de fato, talvez a pior, por uma questão de não se conhecer bem, não se ter intimidade suficiente. Então, eu acho que muitas vezes relacionamentos são interrompidos, melhor usar esse verbo, e porque não se propõe a se conhecer, ir além das primeiras impressões, além das primeiras vivências. Eu acho mais ou menos isso. Então, intimidade seria um dos aspectos fundamentais para uma relação sexual bem-sucedida, prazerosa. Sim, para ser uma consequência e não uma causa de um encontro, né? E volto a dizer, não tem nenhum conteúdo moralista no que eu estou falando, é mais uma questão mesmo de ordem, é um processo, você conhece, você se deixa ver, se deixa sentir pelo outro e, consequentemente, há um envolvimento sexual. Eu acho que isso tende a aprofundar muito mais a relação do que se iniciar por aí. Por isso tantas frustrações, né? E as outras crenças como, enfim, se eu tiver uma relação sexual no primeiro encontro, o homem não vai procurar no dia seguinte. Todas essas crenças e esses mitos. A mulher para casar e a mulher para transar. Exatamente, para ter uma relação. Então, todos esses mitos, essas crenças acabam permeando a fantasia, né, dos seres humanos e dificultando, consequentemente, as relações. E você acha que esse comportamento dessa atual sociedade favorece a compulsão sexual, essa questão da quantidade? Eu acho que pode favorecer, sim, né? E não só a questão da quantidade, eu acho que a questão da exposição,
né, a forma explícita que a sexualidade tem sido abordada, a facilidade e, consequentemente, o vazio, né, que toma no dia seguinte quando a coisa é só por isso. Né? Então, ouve-se tanto do homem quanto da mulher, quando existe uma relação sexual que tem só esse atrativo inicial, essa coisa de ter, de ficar, um vazio no dia seguinte, como se ficasse faltando alguma coisa, e a falta gera normalmente uma insatisfação que gera uma busca e assim o ciclo pode se iniciar. Uhum. E o que estaria na raiz, por exemplo, desses distúrbios sexuais? Por exemplo, a compulsão sexual. Qual seria a raiz psicológica disso? Assim como o outro extremo, né? A frigidez, o desinteresse sexual. Normalmente tem algumas coisas relativas à história pessoal, né, dessa pessoa, do passado, da forma que a sexualidade foi introduzida na vida dessa pessoa, de que maneira que ela foi vista, que ela foi encarada e principalmente vivenciada. Normalmente a gente tem alguma coisa para trás mesmo, em nível de passado. E aí, obviamente, quando a coisa não é vivenciada legal, de início, alguma coisa para frente vem através do sintoma, que normalmente são esses transtornos, essas disfunções. E qual seria a sua orientação para que os casais que estão nos assistindo ou as pessoas que querem se relacionar conseguissem equilibrar, né, uma vida sexual que faz totalmente sentido dentro da proposta de qualidade de vida, né? Eu acho que muita conversa, né, e muita paciência com o tempo, né, respeitar o tempo das coisas, não ter tanta agonia, tanta angústia. Eu não sei, a gente vive um momento muito fast, né, muito fast food, tudo muito rápido. Você normalmente tem um aparelho de celular que é de última geração, mas se tem outro já pensando em adquirir, é como se houvesse uma insatisfação, que é uma marca do ser humano, mas hoje de uma maneira muito enraigada mesmo, né? Parece que a gente está sempre insatisfeito e, consequentemente, sempre apressado, querendo buscar alguma coisa. Então, em relação às relações, diálogo, muita conversa, respeitando o tempo de cada um, respeitando o crescimento, a evolução de cada um. Eu acho que isso é o ideal para as relações. Ok, Cristina. A gente vai dar um intervalinho agora e volta daqui a pouco no segundo bloco. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Brasileiros de Natal, trabalhadores, neste instante, nós trazemos aqui, no ato histórico desta solenidade, Eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você. Até lá. Estamos de volta com a psicóloga e sexóloga Cristina Ram, que está falando hoje sobre relacionamentos. Cristina, no primeiro bloco a gente falou muito sobre os solteiros, né? O que estaria impedindo das pessoas se relacionarem, do homem se aproximar de uma mulher. Você acha que essa questão ela é mais circunstancial, ou seja, é um contexto da sociedade de hoje, uma característica do nosso atual momento sócio-histórico, ou é uma questão interna, né? A questão da atração mesmo? Será que a gente deveria se trabalhar mais psicologicamente para atrair o parceiro, de acordo com aquilo que a gente
se coloca, ou uma questão da circunstância mesmo, uma questão externa, ou as duas coisas? Acho que você colocou bem aí. Acho que são as duas coisas, né? Circunstancial, o momento em que a gente está vivendo, essa coisa do fast food, essa coisa da pressa desenfreada, da própria insatisfação, mas eu acho que tem alguma coisa mesmo de cada um, né? Portanto, o autoconhecimento é fundamental. É muito importante você perceber quem você é, para você saber exatamente o que é que você vai estar atraindo, né? Eu costumo sempre dizer que você precisa, para você entender o porquê de você estar recebendo determinadas coisas, você precisa ter muito claro o que é que você está dando, necessariamente nessa ordem. Então, eu acho que o autoconhecimento vai permitir, né, com que você saiba exatamente o que você quer e, consequentemente, atinja os seus objetivos. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, esse equilíbrio, né, do dar e receber, que muitas vezes a gente reclama que não está recebendo as coisas, não só em termos de relacionamento, né, como também na vida de uma maneira geral, as coisas não estão fluindo, mas muitas vezes a gente também está se recusando a dar. Então, existe uma relação direta entre o dar e receber? Na minha opinião, existe sim, né, e eu falo muito da lei da atração, que é justamente você atrai aquilo que você está pensando, né? Então, você é aquilo que você pensa que você é. E cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Portanto, o que você está pensando de bom ou de ruim é como se você criasse uma vibração, né? E atraísse exatamente isso, tanto bom quanto ruim. Por isso que a gente fala, se você acredita que você é ou que você não é, das duas maneiras você está correto. Então isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque a gente acaba culpando ou responsabilizando tudo que está fora da gente, quando na verdade é importante que o olhar seja para dentro, para que a gente detecte, né, o que tem de errado ou certo conosco, e não com o mundo exterior somente. E acontece muito, por exemplo, das pessoas se dizerem, né, se declararem, não, eu estou aberta para um relacionamento, mas então por que não está acontecendo essa conexão? Na verdade, ela pode estar aberta, mas internamente fechada? Isso. Na verdade, o que se fala nem sempre é o que se é, né? E nem tampouco o que se demonstra. Você pode estar falando uma coisa e estar mostrando outra. Né? Então, eu costumo sempre dizer, observe os seus comportamentos e não somente suas palavras. Eu posso dizer uma série de coisas e posso ter atitudes completamente contrárias àquilo que eu estou dizendo. E como é que se resolve essa dissonância, né? Entre o que a gente, nosso pensamento, a nossa ação, a nossa emoção, como que a gente promove essa integração? É a busca do equilíbrio, que enfim é o que todo mundo deseja e talvez seja o mais difícil, principalmente hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que buscar uma coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Na hora que você tem isso muito claro, então as coisas começam a caminhar de acordo com o que você realmente deseja. E qual seria a solução para isso mesmo? Seria só por meio da terapia? Quais são as formas de se buscar essa integração? Eu sou suspeita para falar disso, né? Na verdade, eu acho que todo ser humano deveria se dar ao direito de se autoanalisar. Né? Então, a função da terapia, que eu gosto até mais do nome análise, porque terapia acaba sugerindo cura, né? E as pessoas não me parecem tão doentes assim. Eu acho que se a pessoa pudesse dar, né, o direito de fazer terapia, é um ótimo caminho. Né? Caso não, sempre está se autoanalisando, pensando e tentando trazer para si as implicações. Sempre em qualquer situação se perguntar o que eu tenho a ver com isso, para sair um pouco de fora e olhar um pouco para dentro. Mas eu também sinto, assim, principalmente no público em geral, uma resistência em se fazer terapia, como se houvesse um preconceito, sim, né? Sim. Terapia só é destinada a quem tem problemas, realmente transtornos mentais. E, na verdade, a terapia é um ótimo mecanismo para a qualidade de vida. Sim, sim. Você também nota isso? Isso vem mudando? Noto sim, mas acho também que vem mudando, que bom. Né? Acho que as pessoas estão mais conscientes, né,
de que é uma dádiva você poder se autoconhecer e, consequentemente, poder estar aberto para conhecer o outro. Já se foi, né, a época em que se dizia que somente as pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico que fazem terapia, né? Pelo contrário, tem que ter muita consciência de si para poder reconhecer que, se autoanalisando e se autoconhecendo, consequentemente as relações vão ser muito melhores. Então, hoje eu vejo essa abertura muito maior e as pessoas precisam entender que a terapia não é falar para o outro, é falar para si. É talvez o único momento em que você fale para você se escutar. E hoje a gente tem uma vida muito atribulada, com muita pressa, com muita correria. Então, você ter um espaço, um setting onde você pode entrar em contato com você, isso não tem preço. Eu acredito também que a coisa vai acabar mudando, até porque essa questão do exercício físico, da alimentação saudável, também não era uma coisa tão difundida antes. E hoje a pessoa já passou a incorporar isso de uma forma, e eu acho que não tem, como eu disse no início do programa, como se dissociar a questão psíquica, né? E não adianta, a gente pode até tentar não acreditar nisso, mas é mente sã, corpo são. Né? E todo sintoma físico é uma representação de algum conflito psíquico. Ninguém vê uma pessoa com sintoma físico feliz. Normalmente, quando se está com algum sintoma físico, tem alguma questão psíquica. Então, é necessariamente nessa ordem. O sintoma nada mais é do que um sinal inteligente do nosso organismo, dizendo que algo não vai bem e que, portanto, precisamos nos escutar e tratar e cuidar. O próprio Reich, que criou a psicoterapia corporal, colocou que as neuroses, né, são emoções cristalizadas no nosso corpo. Isso. Então, assim, não tem como dissociar, eu acredito, corpo de mente, né? Uma coisa leva a outra e a gente tem que se conscientizar disso, que nós somos um ser uno, né? E que envolve uns aspectos, como eu falei também, sociais, aspecto espiritual. Não tem como se você fragmentar o ser humano dessa forma. Ainda que a gente ainda tente. Cristina, agora, para fechar essa questão dos solteiros, né? A tecnologia, já que a gente está falando das questões sociais também, a tecnologia tem atrapalhado os encontros ou tem ajudado? Tem os dois lados, como tudo, né? Eu acho que pode ajudar em alguns aspectos, talvez facilitar, né, a comunicação para as pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade do contato real, do olho no olho, do tete a tete, porém, as pessoas também têm se livrado do contato, pessoal. Então, muitas vezes você está num restaurante e você vê os casais, cada um com o seu respectivo celular, que eu até tenho um amigo que nomeia de o terceiro elemento, eu achei bem interessante essa comparação, e as pessoas acabam por não se falar mais, tanto que antes as contas telefônicas eram gigantes, porque as pessoas falavam muito ao telefone, e hoje, com a era do Zap Zap, né, que é o WhatsApp, as pessoas acabam falando muito pelo WhatsApp e evitando até o contato. E o WhatsApp, eu costumo dizer que ele literalmente passa palavras, mas ele não passa sentimentos. Então, eu acho que muitas interpretações errôneas podem ser feitas pelo que está escrito, porque a gente não consegue captar totalmente as emoções. Então, ao mesmo tempo que pode estar facilitando, a tecnologia também pode estar prejudicando. Eu acho interessante a gente refletir, principalmente na data do aniversário, né? Sim. Que hoje em dia, se você recebe uma ligação de aniversário, é um super presente. Porque é todo mundo mandando mensagem de feliz aniversário pelo Facebook, aqueles amigos que você nem tem contato, pelo WhatsApp, e ainda hoje que você tem a possibilidade de gravar um áudio e enviar, daí que você não liga mesmo. Exatamente. Então, eu digo que hoje em dia, até para receber um parabéns de aniversário, se você receber uma ligação, você já vê que foi o seu maior presente. E é um seleto grupo, só os melhores amigos que ligam, né? Existe um aplicativo de celular chamado Tinder, que eu acredito que você conheça, mas tem outros também tantos, que tem esse objetivo de aproximar casais. Qual a sua opinião, por exemplo, sobre o Tinder? Eu acho de uma boa intenção, né? Vamos dizer assim.
Me preocupa um pouco ser um aplicativo que atrai, né? E tem o crivo da aparência, né? Então, muitas vezes, pela aparência, você já faz um primeiro julgamento e para ali. Não, se é bonito no olhar de cada um, eu continuo. Se não é bonito no olhar de cada um, eu interrompo. Então, as pessoas são aceitas ou não inicialmente pela aparência. E como a gente já vive essa ditadura da beleza, eu acho que pode ser um pouco limitado, vamos dizer assim. Né? Isso. Né? Então, se a gente já está com dificuldade do encontro, você imagina você ser julgado por uma foto, inicialmente, e ser aceito ou não também por uma foto que representa a aparência. Você já conheceu algum casal que deu certo pelo Tinder? Eu conheci alguns, né? Porque vamos ver se dá certo aí. Então, ainda no começo do relacionamento. Você já conheceu algum? Não, ainda não, mas provavelmente conhecerei. Eu acho que é uma questão de tempo só. A sua experiência diz que qual é a circunstância que tem mais favorecido os encontros? É a balada, é um encontro profissional, é uma reunião familiar? Quais são as situações que têm promovido? Eu acho que é mais o inesperado. Eu acho que é o inesperado. Aquela coisa de quanto mais relaxada você tá... Isso, você pode encontrar uma pessoa no elevador, você pode encontrar uma pessoa numa sala de espera de um consultório médico, enfim. Eu acho que você estando aberto, o seu olhar, consequentemente, vai estar aberto para o que tiver na sua frente. E o que é estar aberto? E de que forma a gente pode conquistar esse estado de estar aberto a receber o outro? A disponibilidade de se entregar, mas acima de qualquer coisa, estar bem consigo. Não há possibilidade de você se abrir para o outro se você está fechado consigo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Por isso, a gente volta na questão da autoestima, do autoconhecimento e tudo que a gente já falou anteriormente. Ou seja, se a gente não se ama, não tem como amar o outro. Como? Né? Se eu não me dou amor, como eu poderei dar amor ao outro e, consequentemente, receber? Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre quem já tem relacionamento. O que as pessoas que estão namorando, que estão noivas ou que são casadas, reclamam mais na sua experiência clínica? De diversas coisas, que, na verdade, para mim, se resumem na falta da comunicação. Então, a falta da comunicação e do diálogo gera muitas fantasias e, consequentemente, muita angústia. Então, eu acho que as pessoas precisam, né, se comunicar mais, falar, se encontrar mais, ter um momento onde se possa colocar o que se sente, o que se pensa, o que se acha. Certo. Cristina, já que você observou tanto essa demanda no seu consultório, eu fiquei sabendo que você criou um grupo terapêutico chamado Encontros, que trabalha não só para os solteiros, né, se encontrarem, como para as pessoas que já têm relacionamento. Fala um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo e tem interesse de participar. Então, é um projeto que eu sempre digo que já estava em ebulição há um bom tempo, há uns 3 anos. Eu pretendia fazer um encontro, né, onde as pessoas pudessem, né, ainda que por mais repetitivo que possa parecer, se encontrar, né? Promover um momento onde as pessoas pudessem estar juntas e consequentemente, se conhecerem. Para quê? Para o que der e vier, inclusive para nada. Né? Então, eu digo sempre, as pessoas podem se encontrar para um negócio, para uma amizade, para uma paquera, para um ficar, enfim, para qualquer coisa. Eu queria promover um espaço onde as pessoas pudessem se encontrar, que não fosse permeado por uma balada, mas sim um momento onde a gente pudesse estar refletindo, discutindo sobre as relações, uma grande DR, vamos dizer assim. Inicialmente a gente pensou em fazer só para os solteiros, mas para nossa surpresa, quando a gente começou a organizar o primeiro, houve uma demanda de pessoas comprometidas também. Então a gente já está organizando um segundo momento, onde haverá um encontro para pessoas que estão se relacionando e que também estão sentindo dificuldades no relacionamento. E querem melhorar suas relações. Exatamente. E quem tiver interesse em participar do grupo, como faz? Pelo site? Pode entrar em contato, né, pelo site www.cristinahan.com.br. O Han se escreve H-A-H-N, né? E também tem o Facebook, né? Tem o Instagram, né, o hashtag Encontros.
ou no próprio nome meu. O Facebook é uma fanpage. É uma fanpage. Basta colocar lá na busca encontros, refletindo sobre as relações. Pronto. E lá pode ter informações para poder fazer o cadastro. Exatamente. Tá ótimo, Cristina. Eu agradeço muito a sua presença. Sou eu que agradeço a oportunidade. Seja sempre bem-vinda, volte sempre. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a semana que vem a gente volta. Tchau! TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal.